Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Como é que tá essa força aqui na farmacocinética? Começamos só o assunto, hein? Temos ainda muita coisa para conversar aqui com você. E na aula passada, nós paramos aqui, ó, nesse slidezinho falando um pouquinho a respeito dos transportes. E agora, nós temos que dar continuidade à matéria, falando ainda daqueles fatores que vão de fato influenciar a absorção deste fármaco. Eu vou utilizar aqui ao longo das nossas aulas a nomenclatura fármaco, tá? Você já sabe o que é fármaco e como a disciplina é farmacologia, isto já fica um pouco mais aplicado para nós. Então vem para cá. Vimos então essa questão relativa ao transporte. Agora eu quero trabalhar com você o aspecto relativo à polaridade, então vamos para a letra B, né? Polaridade e também o aspecto relativo à carga da substância, que no nosso caso, pelo menos na maioria das vezes, são os fármacos, né? Como que isso influencia a absorção deste tipo de fármaco no nosso organismo. No que tange a polaridade, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Via de regra, substâncias que são apolares são substâncias que têm uma boa permeação na membrana. Então isso a gente tem que anotar. No que tange a polaridade, você vai afirmar que substâncias apolares basicamente são consideradas de fácil absorção. Como eu já havia dito para você, temos como grande exemplo aqui os esteroides, dentre eles o próprio colesterol. Ele é muito bem absorvido. Agora, tem molécula apolar que ela é muito grandona. Muito grandona. E aí, nestes casos, nestas especificidades, nós vamos falar no momento oportuno ao longo da matéria. Mas, via de regra, substância apolar permeia muito bem esta célula. Então, ela tende a sofrer difusão para dentro desta célula, seja com seu mecanismo de ação no citoplasma ou ainda lá na região nuclear. Tudo bem? Então, no que tange a polaridade, é isso que você tem que lembrar. E aí, em contrapartida, substâncias que são polares são substâncias que têm uma difícil absorção. Aí você vai olhar, Pedro, eu sei, né? Você acabou de falar que a polar tem fácil, então as substâncias polares têm difícil absorção. Faz sentido, correto. Agora, qual é a conclusão disso? Se eu pegar uma molécula de glicose, por exemplo, né? A gente sabe que a molécula de glicose ela é tipicamente uma molécula cíclica, né? Esta moléculazinha era uma molécula extremamente polar, tanto é que a gente sabe que açúcares no geral se dissolvem muito bem em água, né? Aquela regra lá da química, o SSS ou 3S, semelhante solubiliza semelhante. Tudo bem. Neste caso que a substância é polar, que a substância tem, portanto, alguns átomos que são predominantemente eletronegativos, como é o caso do flúor, oxigênio e nitrogênio, nestas situações, estas substâncias normalmente demandam o quê? Proteínas carreadoras. Seja em forma de canal, seja em forma de outros tipos de receptores. Então você vai afirmar o seguinte, em se tratando de substâncias que são polares, neste caso se demanda uma proteína carreadora. É o exemplo que eu trouxe para você da glute, tá? É o exemplo clássico que a gente tem da glicose. Ela não consegue entrar facilmente na célula, é uma molécula grande, é uma molécula polar. Logo, diante disso, ela precisa ser transportada por um transportador. Nós já sabemos que este transportador é a famosa glute. Grande exemplo. Avança mais um pouquinho. Agora entrando um pouco na temática de carga, meu amigo. Aqui o assunto ele é um pouquinho mais complexo. Olha só. Moléculas que são consideradas, cuidado agora com a nomenclatura, tá? Moléculas que são iônicas, ou seja, íons, sejam cátions, como é o exemplo clássico do sódio, né? Ou ainda sejam os ânions. Exemplo clássico que a gente tem de ânion, né? A hidroxila. Meus amigos, eu posso até utilizar o cloro aqui na forma menos, né? Então, basicamente, estes ânions ou ainda os cátions
por terem carga, eles não passam muito bem a membrana, a bicamada lipídica, que a gente sabe que é apolar. Então eles não passam muito bem. Via de regra, estas substâncias precisam também ser carreadas mediante proteínas transportadoras. Por isso que existe canal de sódio e potássio. Por isso que existem uma série de outros receptores, cálcio, bomba de cálcio lá no retículo sarcoplasmático, que é o retículo lá do músculo, né? Cálcio tem carga positiva, o íon 2+. Então, nessas situações, demanda-se normalmente um carreador, seja por difusão facilitada, seja por transporte ativo, tá? Esta seria a ideia das substâncias iônicas. Agora, nós temos que entrar em algumas particularidades. Quais são estas particularidades? No que diz respeito especificamente à farmacologia. Quer ver só? Meus amigos, normalmente os fármacos são considerados ácidos, eles são comercializados para serem absorvidos na forma de ácidos ou ainda na forma de bases que são fracos. Então, ácidos ou bases fracos. Pedro, mas é fraco aí mesmo a concordância? É o ácido, a base. Quando a gente utiliza os dois no mesmo contexto, prevalece a expressão em masculino, tá? Então, ácidos ou bases fracos, tá? E aí, repare, quando a gente pega um fármaco, quando a gente pega, por exemplo, o ácido acetil salicílico, diclofenaco sódico, potássico e por aí vai, meus amigos, estes medicamentos, eles são comercializados normalmente na forma de ácido ou base fraca. E qual que é o motivo disso? Aí nós temos que entrar um pouquinho na forma de absorção protonada e não protonada. Aí o tópico se torna um pouquinho mais complexo. Então vem para cá. Então dentro dessa parte de fármacos e ácidos, bases e bases fracos, eu quero entrar com você como o pH, vamos até entrar agora numa observação então dentro deste tópico de fármacos. Observação. Como que o pH do meio influencia a carga desta substância? Como o pH do meio influencia a carga de determinada substância? Vamos devagar. Agora eu quero até utilizar um pouquinho o quadro com você. Eu vou dar dois exemplos, um para ácido e um para base. Os exemplos que eu vou utilizar aqui são exemplos da química e são exemplos com ácidos e bases fortes, mas o mesmo princípio, a mesma prerrogativa se aplica também a ácidos e bases que são fracos. Primeiro, ácido e base fraca são substâncias que se ionizam com um grau de ionização pequeno. Então vamos dar alguns exemplos para vocês. No seu material, eu utilizo um exemplo ali que é do íon acetato, o ácido acético, né? Então, aqui o que eu vou fazer com você? Vamos utilizar um exemplo de um ácido forte e de uma base forte, ó. Se eu pegar, por exemplo, a análise para ácidos, vamos lá. Para ácidos, como que deve ser feita esta análise? Primeiro, vamos pegar o ácido clorídrico, o HCl. Se você pegar o ácido clorídrico é considerado o quê? Um ácido forte, né? Diante disso, em meio aquoso, ele tende a se dissociar com muita facilidade em H+ e Cl-. Tudo bem. Agora vamos submeter este ácido em pHs diferentes. Quer ver só? Se eu pegar este ácido e colocar em um pH de 1, você já sabe que o pH abaixo de 7 é considerado ácido e um pH acima de 7 é considerado básico. Então vem devagar. Se eu submeter este ácido em um pH 1, o que vai acontecer com esta reação? Fala para mim, ó. Vou até utilizar o símbolo de equilíbrio, né? O que vai acontecer com esta reação? Perceba. Se o pH é um pH extremamente ácido, utilizando a classificação de ácido de Arrhenius, nós sabemos que neste meio nós temos uma alta concentração de H+. Você concorda comigo? Se neste meio de pH extremamente baixo eu tenho uma concentração muito alta de H+, o que acontece com esta reação? Ela tende a se deslocar para a esquerda, prevalecendo uma forma que nós chamamos de forma protonada.
Olha que coisa, meus amigos. Olha que coisa. Por que forma protonada? Porque o próton está ligado ao Cl. Percebeu? Então, em pHs que são ácidos, a tendência do HCl é não se solubilizar, é não transformar-se em íons. Ele tende a permanecer nesta forma aqui. E aí a minha pergunta para você é, se você pegar o pH do estômago, 2,5, 3, às vezes até 2 o pH estomacal. Meus amigos, se o pH do estômago é extremamente baixo, isto significa que eu tenho uma alta concentração de íon H+, lá, inclusive o H+, proveniente do ácido clorídrico, né, produzido pelas células parietais do estômago, mas tudo bem. Olha que coisa, se eu tenho muito íon hidrogênio positivo lá no nosso estômago, a tendência de ácidos é permanecer na forma molecular, não na forma ionizada. Se ele permanece na forma molecular, você concorda comigo que o HCl molecular tem menos carga, tem menos polaridade do que os íons em si? Isto significa que ácidos são melhor absorvidos em meios que são ácidos. Por quê? Porque eles não tendem a se ionizar. Qual das duas moléculas aqui são mais facilmente, ou átomos, né? São mais facilmente absorvidos? O HCl em si ou o H+ sozinho e Cl sozinho? Meu amigo, sem dúvida, o que tem maior permeabilidade, o que tem maior apolaridade, entre aspas, é o HCl. O HCl a gente sabe que é um ácido considerado polar, uma molécula extremamente polar por causa desse elemento chamado de cloro, né? Mas a solubilidade deste cara aqui em substâncias orgânicas, hexano, por exemplo, é muito maior do que os íons sozinhos. Por isso que em meio ácido, os medicamentos ácidos são melhor absorvidos. É o que acontece com o ácido acetil salicílico. Eles são muito melhor absorvidos no estômago. Eu não estou falando que não acontece absorção no intestino. Já já nós vamos falar do intestino. Fique tranquilo, tá? Então ele tende a ficar nesta forma molecular. Faz sentido para você? Agora vamos pensar o contrário. Se eu pegar este ácido clorídrico e submetê-lo a um pH, por exemplo, de 13, meus amigos, o pH 13 tem muito o quê? Tem uma alta concentração de íon hidroxila, né? O íon OH-. Claro que, mais uma vez, eu estou utilizando o conceito de arrênios aí de base. Fique tranquilo. E aí note o seguinte, se eu tenho muita hidroxila neste meio, a tendência do ácido é fazer o quê? A tendência do ácido é justamente liberar OH+ para se ligar com essa hidroxila. Então isto desloca esta reação para cá. Isto significa que em meio básico os ácidos estão mais dissociados, mais ionizados, melhor dizendo. Se eles estão mais ionizados, a taxa de absorção é menor, porque íons não passam muito bem as membranas biológicas. Faz sentido para você? Então, o exemplo que eu trouxe aqui para você é de um ácido. Para base, vale a mesma coisa. Vamos para um exemplo? Base forte, hidróxido de sódio. Meus amigos, você sabe que em meio aquoso, o hidróxido de sódio se subdivide em Na+, mais OH-. Se o pH está ácido, eu tenho muito íon H+. Se eu tenho muito íon H+, isso vai estimular o quê? Basicamente, ora, se eu tenho muito íon H+, este pH, repare, ele está muito ácido, a tendência é que aconteça o quê? A liberação de OH-. E se eu tenho muita liberação de OH-, isso significa que a forma mais ionizada para bases se dá em ambiente ácido. Logo, em ambiente básico, a forma mais, digamos assim, neutra é a forma molecular. Por isso que ácidos são melhor absorvidos em pH ácido e bases são melhor absorvidas em pH básico. Tudo bem? Vamos anotar isso? Vem comigo aqui, ó. Como que a gente precisa anotar este aspecto? Ora, em se tratando de ácidos, eu vou utilizar aqui a expressão fracos por conta de medicamentos. Como medicamentos normalmente são ácidos fracos, estes ácidos fracos, a forma
a forma mais lipossolúvel, a forma mais lipossolúvel é a forma protonada. É a forma protonada. Tudo bem? É a forma protonada. Ou seja, no exemplo que eu te dei, é o HCl. É a forma que tem o próton embutido ali nele. Faz sentido? Então, ácidos fracos são, na sua forma protonada, mais lipossolúveis. Logo, qual é a consequência disso? Isto significa que ácidos são bem absorvidos em ambiente ácido, porque predispõe que a forma protonada permaneça ativa. Agora vem para cá. Quando nós pegamos a parte das bases, olha que curioso isso. Quando nós pegamos a forma das bases, o contrário é verdadeiro. Por quê? Quando nós pegamos bases que são fracas, repare o seguinte, a forma mais lipossolúvel é a forma, cuidado agora, hein? É a forma não protonada. Até porque base, via de regra, meus amigos, via de regra, não vai acabar liberando ali no meio H+. Então, para ácidos, a forma mais lipossolúvel é a forma que o próton está ligado. Já no caso de bases, é a forma não protonada. Ou seja, não é o próton de sódio, mas sim a fórmula molecular. Faz todo sentido, né? Então a ideia seria essa. Logo, só para a gente arrematar, em se tratando de bases são mais absorvidas em pH básico. Tudo bem? Tranquilo? Eu tenho que trabalhar, meus amigos, estas nomenclaturas com vocês, infelizmente ou felizmente, né? Então, só destacando, falou de base, a forma mais absorvível é a forma não protonada. Falou de ácido, a forma mais absorvível, digamos assim, é a forma protonada. Tudo bem? Bacaninha? Olha que interessante. Então, vimos qual é a influência do pH no meio. Eu quero trazer para você uma imagem, e esta imagem, ela é uma imagem de livro, tá? E ela acontece, ela aparece muitas vezes em prova e você tem que saber interpretar. Vamos devagar. Imagine o seguinte, aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo. A substância, vamos utilizar como exemplo aqui o ácido clorídrico mesmo? O ácido clorídrico, imagina que ele esteja lá, basicamente no estômago. O ácido clorídrico, ele está lá no estômago da pessoa. Olha que coisa. Lá no estômago, por ser um pH extremamente ácido, a tendência do HCl é o quê? A tendência do HCl é permanecer na forma de que tipo? Deixa eu melhorar isso aqui. É permanecer na forma molecular. Então você vai ter H+, mais Cl-. Qual é a forma predominante no estômago que tem pH ácido? HCl. Então ele é muito bem absorvível. Quando ele está no estômago com pH de aproximadamente 2, vamos colocar aqui ó, um pH de aproximadamente... Ficou horrível esse 2, hein? De aproximadamente 2, ele fica bem absorvido. Eu não estou falando que HCl é bem absorvido no estômago, hein? Se você comparar com outros ácidos fracos, ácido acetil salicílico é muito mais absorvido no estômago do que o HCl. Eu estou dando um exemplo para você. Então, repare, o HCl, como ele está mais na forma molecular, essa forma molecular está concentrada no estômago, ele passa para o vaso sanguíneo. Chega no vaso sanguíneo, qual que é o pH? Lá do nosso sangue. Aproximadamente, meus amigos, o pH fisiológico nosso
é aproximadamente 7,6. O que acontece quando esse pH sobe? Quando este pH sobe, o HCl se dissocia em H+, mais Cl-. E aí a forma predominante é essa aqui, ó. E aí este íon caiu na corrente sanguínea, não volta mais para o estômago, permanece no sangue. Deu para entender? Então esta é a influência do pH no meio. Faz todo sentido, né? Ok, então esse é o primeiro ponto para você tomar cuidado em prova. Agora, trazendo um nível de complexidade ainda um pouquinho maior, eu tenho que apresentar para você basicamente uma constante que é muito utilizada aí em relação à farmacologia. Vem para cá. Vamos falar agora a respeito da chamada constante ácida. Pedro, ou constante de dissociação ácida, segundo a química, que é o famoso Ka. Quando a gente estuda a constante de equilíbrio lá na área da química, posso apagar aqui já, né? Você já anotou tudo bonitinho. Quando a gente estuda conceito de constante de equilíbrio, você aprende o quê? Olha que coisa. Devagar. A constante de equilíbrio lá da química é ponte, concentração de produtos, pela concentração de reagentes. Ponte sobre rio. Eu lembro que eu sempre trabalhava assim. A constante de equilíbrio é ponte sobre rio. Produtos ali no numerador e reagentes no denominador. Bacana. Quando a gente trabalha com ácido, o nome desta constante é constante ácida. Constante de dissociação ácida. E aí veja, se eu pegar o HCl como exemplo, qual é o produto do HCl? Ora, é a concentração de H+, vezes a concentração de Cl-, tudo isso dividido pela concentração do HCl, que é reagente. Se você pegar a reação, HCl é reagente. Hidrogênio e cloro é produto. Concorda comigo? Respire aí, vamos devagar. Qual é a relação que a gente consegue fazer de Ka quando a gente pega esta situação? Ora, primeiro, se eu pegar um pH básico, vamos começar pelo ácido, melhor, né? Se eu pegar um pH ácido, eu tenho muito HCl, forma molecular. Se essa estrutura é muito concentrada, ela está mais presente, ela está em maior concentração, significa que a constante ácida é baixa. Olha que interessante. O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver baixa quantidade de HCl, consequentemente eu tenho alta quantidade de íons. Se eu tenho alta quantidade de íons, a constante ácida também é maior. Seta em vermelho, pH ácido. Seta em azul, pH básico. Então, é correto nós afirmarmos que o HCl se dissocia em termos de constante de equilíbrio ácido, nesse caso aqui, né? Não é nem equilíbrio, é constante de dissociação mesmo. Quando há um alto Ka, significa que eu tenho pouco a forma de reagentes. Percebeu? Quanto maior é a constante ácida, menos reagentes eu tenho, mais forma dissociada, iônica eu tenho. E o contrário também é verdadeiro. E aí a gente consegue fazer uma relação. Olha que interessante. A constante ácida, meus amigos, cuidado com isso, hein? A constante ácida, ela é a concentração de produtos, no caso ácidos, dividido pela de reagentes, que é o caso de básico. E aí perceba, nesta situação, quanto maior for a constante de dissociação ácida, maior é o quê? É o grau de dissociação da molécula. Maior é o grau de dissociação da molécula e, consequentemente, para ácidos, isso aqui tende a ter uma menor absorção. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a constante ácida, menor vai ser o grau de dissociação deste ácido e, consequentemente, ele terá uma maior absorção. Faz sentido para você? Talvez, para piorar um pouquinho mais a nossa vida, a gente sabe que trabalhar com constante de equilíbrio, seja ácido Ka ou Kb no caso das bases, né?
Nós temos uma ideia feita por Henderson Hasselbalch, lá na área de bioquímica, a gente fala um pouquinho sobre ele. O que acontece? Quando a gente estuda a curva de dissociação, meus amigos, muitas vezes essa curva ela é uma parábola. Na expectativa de facilitar esse nosso estudo, e isso nós veremos na farmacodinâmica, fica muito mais fácil nós logaritmarmos esta curva, excluir os ápices, porque a gente trabalha basicamente com uma curva, na verdade quase uma reta. É quase uma reta isso aqui, os estudos ficam muito mais fáceis quando a gente estuda a forma logaritmada. E para isso, para gerar esta forma logaritmada aqui, Henderson Hasselbalch transformou uma forma dKa em forma logaritmada. O que gerou, meus amigos, o chamado potencial da constante ácida. Esta potencial é menos log de Ka, que, se você lembrar das regras de matemática, isso nos dá o log de 1 sobre Ka. Ou seja, é o inverso. Qual é a nossa conclusão disso? A nossa conclusão é a seguinte. Primeiro, quanto menor for o pKa de um ácido, quanto menor for o pKa de um ácido, maior é a tendência dele o quê? Se ionizar. Então, maior é a tendência dele ionizar e, consequentemente, mais forte é este ácido, menos absorvível ele é. Deu para entender? A mesma regra vale para as bases, tá? Porque daí com a base você vai trabalhar com menos log de Kb. E aí vamos parar para pensar. Se eu tenho, meus amigos, uma constante que é alta, vamos fazer algumas análises aqui, ó. Se eu tiver uma constante que é alta, significa que eu tenho muito ácido dissociado. Essa constante aqui, ó, vai ser muito grande. Se ela vai ser muito grande, o pKa vai ser o quê? Pequeno. Então, se for pequeno o pKa, maior é a tendência deste ácido se ionizar, e o mesmo vale para a questão da base. Tudo bem, meus amigos? Fez algum sentido isto que eu trouxe para você? Esta correlação entre pKa, Ka e estas formas, ionizada, não ionizada, são muito cobradas em prova. Eu sei que confunde, eu sei que às vezes se olha para esse troço meio estranho, mas tem que tomar cuidado. Onde eu quero chegar? Quando você estudar a parte da farmacologia em espécie mesmo, né, os medicamentos, você vai ver que, por exemplo, o medicamento A, ele tem um pKa, imagina que de 3 vezes 10 à segunda. Enquanto o medicamento B tem um pKa de 8 vezes 10 à segunda. A banca vai te perguntar qual desses é mais bem absorvido. E aí, meus amigos, sabendo que é um ácido e que a constante é Ka, é só você olhar. Se o pKa for muito baixo, a tendência dele é se ionizar bastante, ele é pouco absorvido. Então, este cara aqui, eu posso afirmar que o cara A é menos absorvido do que o cara B. Por quê? Porque o cara B é melhor absorvido porque se ioniza menos e, consequentemente, tem um pKa maior. Fez algum sentido para você? Resumindo, se for grande o pKa, a tendência deste ácido é se ionizar menos e, consequentemente, ele é mais absorvido. Tenso, né? Eu sei que é tenso. Meus amigos, vamos fechar por aqui. Na aula que vem, a gente volta retomando ainda os fatores que de fato influenciam a absorção de fármacos. Valeu!